Olá, o meu nome é Ana Raquel e nós estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado a compreender o comportamento humano. O tema de hoje foi sugerido por uma ouvinte e a pergunta que me foi feita é a seguinte: até que ponto devemos racionalizar as emoções? Até que ponto devemos torná-las racionais? E isto é interessante porque, se nós pensarmos, habitualmente há uma dualidade, quase uma guerra instalada entre razão e emoção. O que nós precisamos de compreender é o seguinte: as emoções não nos saem do coração, que habitualmente nós temos a ideia de que quando tocamos no coração, porque eu sinto, é verdade, é ali que sentimos. Mas o nosso cérebro, nós temos um cérebro emocional, um cérebro límbico, que acaba por ter um papel determinante naquilo que nós sentimos. Portanto, a primeira coisa é perceber que um bom funcionamento do órgão cérebro, e aqui quando eu digo órgão cérebro, pensem como se fosse o órgão fígado, o órgão coração, o órgão rins. O cérebro é um órgão que precisa de ser nutrido, precisa de ser cuidado. Portanto, um bom funcionamento do órgão cérebro provavelmente permite-nos sentir mais em coerência. Em coerência. Isto quer dizer o quê? Se nós tivermos um funcionamento cognitivo deficitário, se nos alimentarmos mal, se dormirmos mal, se não fizermos exercício físico, provavelmente sentiremos de outra forma. E isto é interessante já para percebermos a ligação que há entre o físico e, supostamente, o emocional, que na verdade não há separação. O corpo é o mesmo. Portanto, o nosso grau de saúde física acaba sempre por influenciar o nosso grau de saúde emocional e mental também. Portanto, o funcionamento do nosso órgão cérebro exige que nós racionalmente cuidemos de nós. Este é o primeiro ponto, portanto, para percebermos que a diferenciação entre emoção, razão ou entre físico e emocional não existe. Não existe. Todos nós temos experiências de situações em que dormimos mal e tomamos piores decisões e que sentimos de forma muito mais exuberante, em que perdemos as estribeiras muito mais rapidamente. Portanto, esta é a ligação entre o físico e o emocional. Mas a pergunta vai no sentido de: mas racionalizamos as emoções? Bem, então vamos aqui também a outra questão que eu creio que já falei várias vezes neste podcast, que é a importância do córtex pré-frontal. Nós temos uma zona do cérebro que tem como missão ajudar a regular a atividade da zona do cérebro emocional. Agora, esta zona é provavelmente a zona que mais padece com, com os maus tratos que nós nos auto-infligimos. Portanto, se não tivermos dormido, se tivermos a comer mal, se andamos numa vida que não é saudável, mesmo em termos físicos, vamos ter muita mais dificuldade em regular os nossos estados emocionais. Porquê? Porque a zona límbica, a zona das emoções, tem supremacia sobre a outra. E a outra só tem ali uma janela de 2 ou 3 segundos, vamos dizer assim, para dizer: olha lá, isso que tu estás a pensar é mesmo assim? Isso que tu estás a sentir é para fazer? E então, quando a outra zona, vamos dizer que está cansada ou que não tem oportunidade para exercer essas suas funções, é quase como se não houvesse filtro. Vamos do 0 aos 100 em pouco tempo, não é? Como nos carros, em segundos. E perdemos as estribeiras. Portanto, o desenvolvimento de um córtex pré-frontal hum, que esteja a funcionar devidamente exige muita coisa. Mas para além de tudo aquilo que eu já falei, da nutrição, do dormir, disso tudo, por exemplo, o uso prolongado dos ecrãs está provado hoje que provoca ou pode originar um desempenho deficitário do córtex pré-frontal. Portanto, nós vemos que há muitas
competências que estão associadas a este córtex pré-frontal, como a capacidade de resolução de problemas complexos, o ler as emoções dos outros, perceber as microexpressões para regularmos e ajustarmos o nosso comportamento. Vejam como isso é importante, por exemplo, a trabalhar em equipa, na negociação. Há muitas coisas, muitas competências que são do domínio do córtex pré-frontal, que são fundamentais na gestão, quer de uma relação, quer do nosso trabalho, e que ficam com um desempenho deficitário quando nós não nos cuidamos, não cuidamos de nós. Não cuidamos de nós. Mas mesmo assim, podemos ainda ir mais longe com esta pergunta, que é racionalizar as emoções, e a pergunta que eu faço é: conseguem definir as emoções? Aqui vamos à questão da iliteracia. Eu digo muitas vezes que ninguém gera aquilo que não sabe, não é? Que tem. Não dá para gerir algo que nós desconhecemos. Então a pergunta é: como é que alguém que está num determinado estado emocional explica esse estado? Nem que seja para si próprio, tendo consciência daquilo que está a sentir. É nostalgia? É melancolia? É o quê? Uma irritabilidade? Mas aqueles nervos todos, aquela irritabilidade vem de onde? Por que razão está a sentir aquilo? E mais, para que está a sentir aquilo? Portanto, eu não digo racionalizar as emoções, eu acho que compreendo a pergunta, que é deixar de sentir, não, mas compreender o que estamos a sentir, saber lhe dar um nome. Está provado que qualquer emoção nomeada, isto é, à qual nós damos um nome, acaba por ser, o seu grau de intensidade diminui. E diminui porquê? Porque sim, aí é uma questão racional, porque é uma questão de entendimento. Se eu sei que estou a sentir raiva e digo que estou a sentir raiva, a exuberância da emoção diminui, porque eu percebo de imediato o que é raiva, para que é que ela serve e o que é que ela me está a dizer. Então eu sei que quando verbalizo estou a sentir raiva, de imediato eu me dissocio daquela emoção para perceber qual foi o limite que foi transposto, porque a raiva tem tudo a ver com limites. O limite que eu transpus ou o limite que eu permiti que alguém transpusesse. Vamos imaginar que é a tristeza, ok? Estou numa tristeza profunda e em vez de decidir ir para a discoteca, comer imenso ou gastar uma imensidão de dinheiro em compras ou até no jogo, vamos perceber o que é que eu estou a sentir. Tristeza? Mas tristeza porquê? E de repente se calhar percebo que não fiz ainda o luto do meu pai que anda a fugir àquilo há um ano ou dois, ou que é um medo que me assola, não é? Isto passando para o medo, e que me faz fugir, não é? Não querer, porque o medo tem essa função também, me faz fugir de forma inconsciente para atividades que supostamente me dão mais adrenalina, me motivam aparentemente, mas na verdade só não me fazem enfrentar este medo que eu estou a sentir e preciso de dar-lhe um nome. Medo de quê? Ok, medo de perder o meu emprego, de perder a mãe, perder um filho, do que for, o medo que estiver ali a assolar. E aquele medo, mas pode ser o medo de não ser suficientemente boa e pode estar a boicotar e a fazer com que se procrastine algo. Então, se pensarmos a este nível, é fundamental trazer um bocadinho de razão para as nossas emoções, para que nós saibamos dar-lhes um nome e compreender o que elas nos querem dizer. E depois disto, torna-se muito mais fácil um terceiro passo, que é aceitá-las. E a aceitação, no fundo, é a integração, é dizer, ok, eu estou a sentir isto, isto faz parte de mim, isto está a acontecer em mim e para mim. Portanto, é uma prenda, cada emoção é uma prenda que nos dá informação sobre como nós devemos gerir a vida daqui para a frente. Daqui para a frente, naquela circunstância. E é isso é que se chama regular um estado emocional. Não é, estou a sentir isto, fuga. Estou a sentir isto, não quero. Não, há uma série de passos. E como vemos, estes passos, aquilo que eu dizia, não é? Do córtex pré-frontal,
O córtex pré-frontal ajuda-nos nisto. Portanto, há uma parte mais racional do cérebro que nos ajuda a fazer uma gestão emocional eficiente. Eu lembro-me de ouvir uma frase que dizia: a gestão emocional é o próximo passo evolutivo da humanidade. Se o nosso cérebro está sempre a evoluir e teve transformações imensas ao longo destes milénios, o que é que nos diz que neste momento nós também não estamos num processo mutativo que, no fundo, nos está a permitir entender melhor as nossas emoções, compreendê-las, integrá-las, aceitando-as, para podermos fazer uma gestão emocional mais eficiente. E aí sim, se nós pensarmos na quantidade de coisas ou na quantidade de tempo, vamos pensar no recurso tempo, na quantidade de tempo que nós alocamos a resolver situações que são fruto de uma má gestão, ou até o tempo mental que nós alocamos a pensar em coisas que na verdade não interessam, que nunca vão acontecer, mas são aqueles cenários de what if, não é? De e se, como é que, e se isto acontece, eu faço isto, e se isto acontece, eu digo aquilo, e se. Mas na verdade é só um contexto emocional que está muito exuberante, vamos dizer assim, e que não me está a permitir ver a realidade como ela é. E agora introduzo uma última questão que é: as pessoas confundem competências com emoções. E aqui também é preciso trazer um bocadinho de racionalidade à coisa. Se eu não sei, eu lembro-me há uns tempos, quando fiz um kick-off numa Remax, ah, que fizeram um questionário sobre aquilo que queriam que eu falasse, ou as maiores dificuldades que tinham. E isso foi eye-opening para mim, da forma como nós chegamos à vida adulta e não sabemos diferenciar competências de emoções. Não sabemos. E porquê que é importante? Porque as emoções precisam de ser compreendidas, precisam de ser integradas, no fundo, aceitá-las, para depois podermos regular os nossos estados emocionais. Mas as competências têm que ser aprendidas, desenvolvidas, treinadas. São coisas diferentes. Eu posso estar a procrastinar, e claro, posso estar a procrastinar por medo. Mas medo de quê? Não ser suficientemente bom. Ok. E será que eu tenho as competências necessárias para ser verdadeiramente bom? Provavelmente não. Então, há uma forma muito interessante de regular os nossos, quando estamos nestas circunstâncias e estamos sobretudo a falar da questão do trabalho, mas não só, mas não só. Mas na questão do trabalho, muitas vezes o medo vem da falta de competências. Sem dúvida. Porque se eu souber como fazer uma gestão de, vamos dizer, de tempo mais equilibrada, e há ferramentas para isso, ok? Até o autoconhecimento, que é eu perceber como é que é o meu biorritmo, como é que são os meus ciclos, para eu perceber quando é que eu sou mais eficiente, quando é que eu sou mais produtivo, quando é que eu tenho quebras de energia. Eu organizo o meu dia em função dos meus níveis energéticos. E a minha agenda é feita em função dos meus níveis energéticos e da forma como eu sinto a energia ao longo do dia. Não faria sentido ser de outra forma. Portanto, quando eu digo em falta de competências, e no caso, por exemplo, das relações, a mesma coisa acontece. Se eu não tenho consciência do que não sei fazer ou do que não faço assim tão bem, eu à partida vou tirar a culpa sempre para o outro. Eu vou andar sempre frustrado ou muito amargurado, a dizer que o mundo é mau e cheio de medo. O desenvolvimento de competências, também nesta área, na área em que eu trabalho, na área de comportamental, dá-nos uma sensação de segurança ímpar. E esta sensação de segurança ímpar é que nos permite também depois ter uma postura mais descontraída perante a vida, aceitar a vida, porquê? Porque estamos a compreendê-la, estamos a perceber que tudo aquilo que acontece, acontece para nós. E isso é fundamental. Fundamental termos esta postura de segurança para depois perceber as mensagens que a vida nos traz, porque isso é o roadmap, e muitas vezes as mensagens vêm em forma de emoção. Opa, mas porque é que eu estou a sentir isto agora? Porque é que esta pessoa me irritou? Porque é que esta situação me irritou? E muitas vezes vamos ver como é que nos estamos
a cuidar, estarei a dormir bem, ok, já percebi, esta semana estou a dormir pior, portanto, fico mais irascível, fico um bocadinho mais intolerante, fico um bocadinho mais irritadiça. Pronto, percebemos, porque já nos conhecemos. Mas não, não fazemos dessa irritabilidade uma fonte de conflitos. Esta é a grande diferença. E por isso é que a separação razão-emoção, e a pergunta, devemos racionalizar as emoções? Acho que sim. Devemos pensar nelas, devemos aprender. Isto chama-se literacia emocional. E eu digo que a literacia emocional é que nos dá sustentabilidade emocional, porque conseguimos perceber o que estamos a sentir, conseguimos nomear, conseguimos integrar, aceitar e depois regulamos-nos. Porque só nós é que nos podemos regular. Em adultos, essa é a nossa função, não é o outro. Porque o patrão faz isto, porque os funcionários são assim, porque o marido ou a mulher ou os filhos. Não. Este é o diálogo de um adulto imaturo, que ainda está à espera, como criança ou adolescente, que sejam os outros, no fundo a figura paterna ou materna, que regulem as suas emoções. E isto não é atribuir culpas ao adulto imaturo, de todo. É só atribuir-lhe a responsabilidade, porque culpa não tem, provavelmente ninguém o ensinou também a regular emoções, porque também ninguém ensinou os pais a regular. Agora, nós estamos a viver uma época em que isto está à nossa disposição, a informação hoje paira à nossa volta de uma forma surpreendente, portanto, cabe-nos a nós aprendermos a gerir os nossos estados emocionais da forma mais eficiente para nós. Bom, eu espero ter respondido de forma coerente e consistente à pergunta e espero que realmente este episódio possa ser útil para muitas pessoas. Nós vemos-nos em breve. Fiquem bem.